Olá, está começando o Ciência ao Ponto aqui pela Univale FM e Univale TV. Lembrando que você pode acompanhar esse episódio e os demais também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Univale TV. Lembrando que pela rádio em formato de reprise nos 94,9 e pela TV no canal 18.1. Nesse programa você já sabe que a ideia é descomplicar a ciência, afinal ela que todos os dias está presente e impacta diretamente na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. Hoje no Ciência ao Ponto, esse que é o nosso episódio número 30, nós temos o prazer de conversar com a professora Karina Nunes Bossardi, ela que é doutora em psicologia, coordenadora do programa de mestrado em psicologia da Univale também, ela que possui também uma extensa trajetória em pesquisa nas áreas de relações familiares, coparentalidade e desenvolvimento infantil. Nós vamos explorar o trabalho dela a partir de agora no programa e um projeto, conhecendo um pouco mais de um projeto que trata sobre a rede de parentalidade positiva, resiliência familiar e também estratégias de resolução de conflitos saudáveis. Obrigada pela presença, professora, uma satisfação recebê-la aqui no Ciência ao Ponto. Obrigada a você, Kátia, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes também. Muito bacana, porque é um tema muito interessante. Recentemente, agora no mês de agosto, a professora esteve em Salvador, no 3º Congresso Internacional de Mestrados Profissionais em Psicologia. A gente vai falar sobre isso também. Mas só para a gente entender um pouco melhor nessa abertura do programa, como que funciona esse projeto de pesquisa que o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Univale tem desenvolvido e principalmente falando da importância dessas parcerias em rede quando a gente fala nesse contexto científico. Sim, Kátia. Então, o nosso mestrado, né, o mestrado profissional em psicologia, aqui na Univale, ele na verdade, é o segundo mestrado em psicologia, o segundo programa de pós-graduação em psicologia de Santa Catarina, né? Temos o primeiro, que é na UFSC, né, em Florianópolis, que é acadêmico, e aí temos o nosso, que é profissional. Então, a gente vem com essa questão, né, de poder trazer mais impacto para essa sociedade, né, além de produção científica, né, pensar realmente nesses programas, né, como que a gente pode realmente transformar o conhecimento que a gente tem e levar para a sociedade, né, de uma forma, como você disse, da ciência mais descomplicada também, né, e fazer com que as pessoas sejam impactadas mesmo, né, por esse conhecimento. Então, a gente faz, né, no mestrado, desde que a gente começou, né, a trabalhar, temos aí, eu tenho, na verdade, parcerias, né, por conta da participação do grupo da ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Então, temos vários pesquisadores das universidades em diferentes regiões. Então, temos aqui do Sul, né, e temos também de Norte, Nordeste, né, então tivemos lá em Salvador para fazer também, né, a divulgação das nossas pesquisas e fazer juntar, né, essa rede e trabalhar mais, né, cada vez mais juntos, em conjunto. Que legal, porque nesse 3º Congresso Internacional de Mestrados Profissionais, que foi realizado em Salvador, o seu projeto também teve destaque lá, foi realmente, né, um dos destaques durante essa programação. E eu gostaria que você falasse sobre esse projeto e principalmente como foi levá-lo para outros profissionais que também estão ali sentados pesquisando, fazendo ciência, e como foi a receptividade dos colegas com a sua apresentação? Então, esse projeto ele surgiu, Kátia, praticamente no início ali da pandemia. Então, foi de uma iniciativa, né, das pesquisadoras aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, eu aqui representando, né, a Univale, e tivemos também pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Então, a gente, né, todo mundo estudando parentalidade, família, e a gente pensou assim, puxa, vamos pensar num programa online, né, para a gente pensar agora, então, já que temos alguns programas, né, que trabalham com as famílias, principalmente com crianças, né, a gente tem muita prática, assim, validada com criança, mas não, como a gente precisava, né, melhorar a nossa prática no sentido de, já que a gente estava na pandemia, a gente pensou nesse formato online, né? Então, a gente se juntou e eu fiquei responsável por essa parte da adolescência. Então, aqui a gente ofereceu o programa, tanto aqui para a nossa região, né? E também, mas só que a gente teve gente de todo o Brasil, na verdade, né, participando. Por conta que, como era online, né, as pessoas que viam, né, as divulgações, enfim, e tinham esse interesse de participar. E, principalmente, um foco foi interessante
importante também desse destaque foi por conta da adolescência, né? Porque a gente investe bastante na infância, a gente conhece bastante, mas hoje a adolescência, como ela está, né, nessa modernidade, com redes sociais, com todas essas questões surgindo de novidades, né, nesse campo, a gente percebe assim que as famílias ficam um pouco, às vezes, digamos assim, né, poxa, não sei mais como lidar com o meu adolescente, não posso fazer as mesmas práticas que eu faço quando ele era criança, né, que eu tinha mais essa questão mais de dar mais instruções diretivas e dizer o que fazer, o que não fazer, e também não posso, né, deixar muito livre, porque eu ainda tenho esse papel, né, de orientar. E como fazer, né, como é que a gente chega nesses limites? Que bacana, porque eu fiquei curiosa para saber como é que esse projeto foi estruturado. A professora comentou que ficou responsável pela parte da adolescência, mas então tinham outras vertentes de análise e os principais objetivos desse projeto, além também das instituições envolvidas, que a professora já comentou, outras universidades, outros pesquisadores, mas de que forma que vocês estruturaram isso desde ali o período da pandemia e o bom da conexão pela internet, que está todo mundo muito próximo ao mesmo tempo também, né? Sim. Então, eu fiquei responsável por essa parte da adolescência e no Espírito Santo eles fizeram grupos. Então, tiveram 2 grupos diferentes. Um que investiu na questão da parentalidade com crianças de desenvolvimento típico, né? E tivemos outros grupos também com desenvolvimento atípico, que daí abrangeu também o TEA, né? O autismo, e também o TDAH, né? Então, também voltado para crianças. A gente ainda não tem especificamente para adolescentes, né? Nesse sentido, mas a gente pretende ir ampliando essas práticas. E a ideia é, né, na verdade, fazer encontros com os pais mesmo e discutir essas temáticas, né? Verificar quais são os desafios deles hoje, né? Para nesse público específico, seja desenvolvimento atípico, seja adolescente, seja criança, e discutir um pouquinho, refletir, né? E até fazer essas trocas, assim, de como é que as famílias estão se organizando. E a gente fala que esses programas de parentalidade positiva, eles estão sempre pensando em não usar práticas que envolvem negligência, né? Ou, assim, a questão também mais violenta, né? Porque, às vezes, a gente acaba usando algumas práticas, né? Até xingar, né? Que a gente fala assim, é uma certa agressão, né? E não funciona muito bem, ela não é tão funcional e tão saudável. Ela pode funcionar em algum momento, rapidinho, né? De você, às vezes, dar umas palmadas, dar uns tapas, deixar de castigo, né? Tirar toda a liberdade, né? Ou a autonomia, né? Digamos, do adolescente. Mas, na verdade, ela não é tão funcional ao longo do tempo, né? Então, a gente pensa junto com os pais como que a gente pode ter mais repertórios, né? De outras práticas que, às vezes, a gente não conhece ainda, né? Porque a gente também não teve muitos modelos, né? De como agir. Com certeza. E falando agora desses modelos mais tradicionais, né? Que as famílias acabam utilizando, existe uma certa resistência com relação a isso? Porque são coisas que estão enraizadas, né, professora? São métodos que, comigo funcionou, então agora vai ter que funcionar também. Então, existe um pouquinho disso que vocês percebem durante essa trajetória de pesquisa? Ótimo, Kátia. Bem comum mesmo ter esses comentários das famílias. Eu, né, apanhei, a minha mãe me xingava, né, os meus pais faziam... E eu tô aqui, tô vivo, tô bem, né, pra mim funcionou. Mas a gente sabe que hoje, né, na atualidade, a gente tem outros conhecimentos também. E as crianças, os adolescentes, eles não aceitam mais como quando a gente era criança também, né? A gente não... Parece que a gente aceitava mais do que hoje essa nova geração, né? Então, a gente tem tentado refletir, né? O grande desafio também das famílias é que quase a gente não tem muito tempo, né? Para ficar exercitando novos diálogos, novas formas de comunicação, envolvendo, então, mais, né? Vamos chegar mais nos combinados, nos acordos, nos desacordos. Como que a gente pode fazer isso, né? E aí a gente fala da coparentalidade que você citou, né? Como é importante também você ter uma dupla, né? Outras pessoas com quem não precisa necessariamente ser o pai ou a mãe, né? Tradicionalmente, como a gente conhece, mas ter alguém que te ajude, né? Que você possa refletir também junto, né? Dar esse suporte e tomar algumas decisões, né? Do que está funcionando e do que não está funcionando na sua casa, né? Com certeza, professora. E a gente sabe... Falamos sobre os desafios, né, contemporâneos dos adolescentes, especificamente falando da sua parte da pesquisa. Poderia elencar alguns dos desafios que nós temos atualmente, quando a gente fala o que as famílias enfrentam no seu dia a dia, tendo esse contexto atual, e como é que isso afeta essas relações parentais?
Sim, a gente vê, né, até na infância, mas a gente, né, eu vou falar mais especificamente da adolescência, que foi o nosso projeto mesmo, né, a gente vê mesmo esses desafios dos pais estarem lidando, então, com esses adolescentes que estão muito voltados para as redes sociais, né, então essa questão das telas, ela está muito presente mesmo, né, e aí a gente vê cada modelo, né, porque o fulano faz tal coisa, eu também quero, né, e os pais ficam muito nessa indecisão, né, de como fazer também, né, talvez na nossa família não seja adequado ou a gente não concorda, né, com algumas outras visões. E aí a gente vê também pais que não conseguem mais, talvez, quando era criança, né, o estilo parental que a gente fala é mais voltado para, bom, sou eu que tenho que dar as regras e pronto, né? E, às vezes, né, as crianças, então, têm que baixar a cabeça e fazer, né? Mas, na adolescência, isso já não é tão, né, viável. E aí, eles ficam muito nesse sentido. Como inserir outros diálogos? Eu não posso mais dar orientações muito diretivas, tenho que deixar ele também ter a liberdade de escolha, mas também não posso deixar. A gente fala na negligência nesse sentido, né? Me parece que as pessoas... então deixa que fique lá no celular, pelo menos não está incomodando. Né? Então, esses são os nossos maiores desafios hoje, né? Que a gente fica no 8 ou no 80, o famoso 8 e 80, né? Ou a gente é muito duro e bota regras muito rígidas, ou a gente tenta deixar. Não, deixa assim, que vai indo assim, daqui a pouco ele melhora. E o contexto que a gente vive, como a professora falou, do tempo, né? Isso também contribui para que esse diálogo fique mais difícil, né? Além da adolescência ser uma fase muito difícil, quem já passou sabe, né? Que é uma confusão ali de identidade, enfim. Mas também essa correria que todos nós estamos inseridos acaba dificultando isso, né, professora? Sim, sim. E hoje também o que a gente espera de um adolescente, né? Eu fico pensando, antes quando a gente, no nosso tempo, talvez, o que se esperava de um adolescente é que tinha que estudar, ter boas notas e pronto, né? E hoje, não, eles já tem que se preparar para o futuro. As escolas já super, né, influenciam, incentivam também, né, para muitas coisas, né, para essa abertura para o mundo. Então, muitas escolhas têm que acontecer ali já na adolescência. Então, não fica só, né, era só estudar e tirar boas notas, o que a gente espera, né? A gente espera os bons comportamentos, que tome boas decisões, que façam escolhas corretas já para o futuro, né? Então, fica mais desafiador mesmo todo esse, né, toda essa questão interjogo de relações que a gente diz, né? Com certeza. Professora, a gente vai fazer uma pausa agora no Ciência ao Ponto, um intervalo bem rápido e a gente já continua falando sobre esse tema tão importante aqui pela Univale FM e Univale TV. Já voltamos. A busca pelo conhecimento sempre motivou a humanidade. Desde sua origem, atravessando os séculos, impulsionada pela curiosidade. Em Itajaí, Santa Catarina, a força de homens e mulheres lutou pela construção de um espaço no qual o conhecimento ganhou casa. E assim nasceu, há 60 anos, a Univale. Mais do que uma instituição de ensino, um lugar de formação e construção de sonhos, de pesquisa, de inovação, de extensão, de arte e cultura, entrelaçado com o mundo por meio da internacionalização. Hoje, a Univale está na história e no coração de milhares de pessoas que, de alguma forma, foram impactadas por sua força transformadora. Por isso, vamos celebrar essa data tão importante. Junte-se a nós, compartilhe suas histórias, conecte-se e faça parte deste legado. Juntos, reinventamos o amanhã. Univale 60 anos. O futuro já começou. Cê tá ligado que a Univale é o lugar. Aqui o futuro começa, pode acreditar. Transforma sua mente, o poder de aprender. Conhecimento é o guia, venha se fortalecer. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender.
No caminho do sucesso, vem com a gente em sintonia. Com universidade gratuita, só alegria. Nota máxima no Mac, voa alto, vai além. Bolsa de 100%, aqui você vai se dar bem. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. Seja tudo que você pode ser. Seletivo 2025 Univale. Matrículas abertas. Univale, uma universidade feita para todos. Estamos de volta com o Ciência ao Ponto, aqui pela Univale FM em formato de reprise, também pelo canal 18.1 da Univale TV. Comigo neste episódio a professora Karina Nunes Bossardi, ela que é doutora em psicologia, coordenadora do programa de mestrado em psicologia aqui da Univale. Hoje a nossa pauta é parentalidade positiva. Estamos conversando sobre um projeto muito bacana realizado aqui no programa de mestrado, junto com outras instituições de ensino. E eu quero muito saber, professora, como é que está esse projeto? Vocês têm um prazo? Como está o andamento? Você comentou no bloco anterior sobre a ideia de reunir esses pais para, de repente, fazer um encontro. Vocês estão já nessa fase de levantamento de dados? Como é que está exatamente esse projeto no momento? Aqui, né, no nosso programa, como a gente envolveu o mestrado, né, então as nossas mestrandas, elas aplicaram o programa, validaram esse programa e agora a gente tem esses produtos. A gente tem, né, esse programa, então, a gente colocou em formato de manual, né, e agora a gente tem essa missão, né, de realmente trazer para que mais pessoas possam aplicar esse programa, né? Ele não é voltado necessariamente só para psicólogos que apliquem, né? A gente fez mais voltado para, claro que tem que ter toda, né, uma preparação, assim, de entender um pouco de alguns conceitos, mas os profissionais de saúde, né, podem aplicar. Então, a gente deixou ele todo formatadinho, em manual, tudo direitinho, e a gente está fazendo agora essas parcerias, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, né, e a gente também teve apoio da FAPESC nessa pesquisa, né? E foi muito importante para a gente também, né? Que daí a gente conseguiu deixar tudo muito redondinho, né? Para que a gente possa agora fazer esse contato. Tanto para o sistema judiciário também, né? O pessoal do Espírito Santo está fazendo essa parceria com o sistema judiciário, né? E aqui nós estamos com as secretarias, né? Municipais aí de saúde também. E também com a educação, né? Porque também, na verdade, né? Os professores, que é um outro contexto, né? Muito importante para o desenvolvimento infantil, a escola, né? Esses outros atores, assim, também, eles também fazem muito essa mediação, né? De família, escola, orientam, né? Orientam o próprio adolescente, como que ele deve, né? Se relacionar também e como que os pais podem lidar com alguns desafios que às vezes aparecem mais na escola, né? A escola identifica, a escola tem mais acesso, às vezes, né? A algumas coisas que estão acontecendo com os adolescentes, né? Porque é lá que muitas coisas acontecem, né, Kátia? Com certeza, professora. E para os pais que estão nos acompanhando nesse momento, de repente, né, tem filhos nessa fase, estão também passando por desafios, teria alguma dica ou orientação que você daria nesse sentido para lidar com essas circunstâncias que são muito desafiadoras, mas que são fases, professora? Então, né, gente, eu acho que essas fases, né, tanto de desenvolvimento infantil quanto adolescência, a gente, às vezes, identifica como, né, cada fase tem a sua crise, né, de desenvolvimento que a gente diz, né? Aos 2 anos, ele só sabe falar não, né? E aí, quando então, tá crescendo ali, hoje a gente, claro que a gente tem ainda aquela demarcação, né, de 11 anos, 12 anos que começa, né, oficialmente a adolescência, mas a gente já vê crianças de 8 anos já apresentando características que seriam de uma pré-adolescência, né? E algumas preocupações. Então, quanto mais as famílias puderem ficar, né, próximas, né, emocionalmente, eu sei que em termos de tempo, né, a gente não é nesse sentido, né? A gente tem que ser muito também, ouvir muito esses pais também, né? Porque a gente não tem muito tempo para fazer muitas coisas. Mas, pelo menos, tirar algumas horinhas, né, alguns momentos que a gente consiga ficar cada vez mais próximo para ouvir. Aquele, né, tempo de qualidade, né, professora? Isso,
professora? tempo de qualidade, né, que a gente chama, e que às vezes passa despercebido, né, mas também dá as chances, né, desse adolescente também poder ter mais autonomia, mais independência, mas claro, né, não muito necessariamente deixar ele só escolher por si só, porque ele ainda precisa de uma certa orientação, mas é uma orientação diferente daquela que é da infância, né. Então a gente fala muito a gente tem que acompanhar os estilos parentais, eles têm que ir evoluindo. E não existe necessariamente uma receita, porque cada família tem o seu jeito de funcionar, né? Então é muito subjetivo nesse sentido, né? E cada adolescente também tem seu temperamento, sua personalidade que já está sendo formada ali, né? E aí a gente precisa ter bastante atenção, né, nesses momentos. Com certeza. E também é importante estar atento quando a gente fala, né, dessas abordagens, enfim, para que a parentalidade positiva seja de fato executada, essa atenção bastante carinhosa e às vezes não tão apressada, ela vem nesse sentido também, né, professora? É esse que a parentalidade positiva quer dizer também no dia a dia, na prática de quem está ali, tentando lidar com essas situações e tentando realmente mediar tudo isso? Isso, a parentalidade positiva, ela diz muito esse jeito que eu vou me relacionar, né, de uma forma mais aberta e mais acolhedora, sem necessariamente julgar o adolescente. Às vezes a gente não percebe, né? A gente estava falando ali das telas e essas questões, mas assim, simples fato de, às vezes, ter um início de uma comunicação, né? Esse adolescente, ele começa a iniciar algum diálogo e a gente, e tá ali no telefone, nem necessariamente a gente fez um contato visual, né? Mas, então, assim, precisa ter algumas coisas que são muito antigas, digamos assim, né? Mas ainda a gente precisa, né? Parar um pouquinho, olhar, né? Olho no olho, contato visual, né? Seja um segundinho de atenção, né? Isso já... Porque eu posso até ter respondido, né? Mas não parece que eu tive aquela atenção plena. Né? Em nenhuma das duas situações. Nem para a resposta no celular e nem para a pessoa que está ali. E a gente também não gosta, né, professora? Sim. Imagina um adolescente que quer um pouquinho da tua atenção. Ele também não vai se sentir confortável, né? Muito interessante, porque é realmente uma forma de ressignificar, né, essa fase e que é tão desafiadora. E a gente fica muito feliz em saber que tem pesquisas sendo realizadas a respeito disso, porque a gente percebe a importância desse debate e a gente sabe que são muitas crises também, né, professora? A gente fala de questões superficiais, mas tem muitas questões mais profundas que acabam acontecendo nessa fase e que, com certeza, a atenção dos pais é muito importante, né? E dos educadores, professores, enfim. E que legal que esse material vai estar disponível, né? Para todo mundo ter acesso. Isso. A gente tem, né, qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer mais sobre o projeto, em ter acesso a esses materiais que a gente produziu, a gente fez cartilhas também, né? Daí de acesso para os pais mesmo, para conseguir entender um pouquinho com dicas, isso que você estava me pedindo, né? A gente tem essas cartilhas, esses manuais, tanto para os profissionais quanto para as famílias. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente ali no programa, né? Que a gente divulga, né? A ideia é fazer chegar quanto mais pessoas, melhor, né? Com certeza. E eu imagino que para montar essa cartilha, vocês tenham recebido vários relatos desses pais que estavam envolvidos na pesquisa. Tem um número, uma quantidade de pessoas envolvidas para fazer esse levantamento, professor? No projeto total, né? Se a gente for contar, então, das diferentes universidades que estiveram trabalhando, a gente conseguiu um acesso de 50 pais. Né? Foram poucos, porque a gente vai vendo assim, essa questão de participar de programas, né, que envolve 8 encontros, embora fosse online, que facilita também em alguns momentos, né? Mas outros também, os pais às vezes começam, não conseguem participar daquele outro encontro, porque são 10, né, são dias específicos, enfim, né? Mas a gente não barrava, né, a participação nem nada. Mas a gente continuava compartilhando os materiais, né? E porque esse contato em grupo também é importante, né? É uma forma de a gente poder fazer trocas e ter o apoio de um outro, né? Pelo menos são pessoas que estão passando pela mesma fase que a gente, né? Identificar, eu ia dizer isso, porque aí você percebe que não é só na sua casa, não é só com você, que de fato, talvez você não tenha falhado, né? Em alguma coisa que está acontecendo que é talvez até geracional, né, professora? Sim. É bem importante, né, que as famílias possam dialogar também, né, trocar exemplos porque às vezes funciona para lá em casa funcionou, eu fiz assim, eu conversei, né, e funcionou. Então tá, vou tentar lá em casa para ver como é que fica, né? E daí no outro dia a gente trabalhava muito nesse sentido também, né, de trazer exemplos de como que as famílias conseguiram, né, e como que elas avaliavam isso, né?
E teve algum momento desses encontros que foi mais marcante, assim, algum relato? De repente, é claro que a gente não vai expor nomes, evidentemente, mas algum relato, alguma circunstância que talvez tenha sido mais recorrente nos relatos dessas famílias? Os relatos dessas famílias, elas indicam, assim, bastante... Esses pais que vieram realmente fazer, né, a participar dos grupos, eles relatavam muita preocupação com esse vínculo, que estavam perdendo o vínculo com o adolescente, né? Agora falando da adolescência especificamente. Então, assim, eu não sei mais como acessar. Eu pergunto como foi o dia, ele só diz, foi bom. Então, assim, as preocupações dos pais em acessar e ver que esses adolescentes estavam cada vez mais distantes. Aí tem aquela questão de ficar mais no quarto, que a gente acha, né, já sabe que tem algumas características que a gente diz, é da adolescência, é a fase. Sim, né? Muitas vezes sim, porque ele precisa ter esse espaço para fazer a sua própria autonomia, essa diferenciação, né, do que eu quero, que eu gosto, do que os meus pais me ensinam, né? Mas não dá para também a gente sempre generalizar tudo isso, né? A gente precisa ter essa proximidade, né? Esse afeto e esse vínculo que não dá para ser perdido, né? E é uma fase também de muitas angústias, né? Para decisões, o que a gente comentava no bloco anterior. E tem uma pressão também, né? De comparação, as redes sociais. O fulano tem, eu não tenho, eu sou assim, eu não sou. Então, isso tudo também para o adolescente é difícil. Imagina para o pai tentando acessar, né? Esse comportamento tão fechado. E aí entra o processo terapêutico, imagino também, né, professora? Como um auxiliar, né? Sim. Muitas famílias têm procurado mesmo, né? As terapias, então, né? Os psicólogos para conseguir, né? Saber como lidar, né? Com esses desafios, né? E aí vem tanto a família inteira, né, para fazer essa conversa, quanto o próprio adolescente também, né? A gente também está agora no programa, Kati, com projetos trabalhando agora a própria resiliência do adolescente, né? Então a gente trabalhou com o programa pensando nas famílias desses adolescentes, nessas relações, e agora a gente está, então, pensando também no próprio adolescente, né? Como que ele está lidando com os desafios que ele tem nos diferentes contextos dos quais ele participa. Porque é com os colegas, é com os professores, é com os pais, e tem a família, né, mais ampliada também, então tem vários adultos com quem ele tem que conversar e dialogar, e tem os seus próprios colegas, né, os pares da sua idade. Muito legal, porque a gente percebe que tem outras pesquisas já sendo realizadas, e eu justamente ia perguntar sobre isso, como que a professora enxerga o futuro, né, dessas relações, dessas pesquisas em parentalidade positiva, saúde familiar. Realmente a atenção está voltada para isso? É uma preocupação de fato, onde as pessoas têm aí o desejo de melhorar isso cada vez mais para que essas relações fiquem mais saudáveis? Você percebe isso também? Sim, porque não só as famílias, né, trazem essas preocupações, enfim, quanto a própria escola, né? A escola também comenta bastante com a gente, né? Dessa preocupação que eles têm. E olha o quanto é importante também a gente nunca perder essas relações, né? A escola e a família tem que estar bastante conectada, né? E as instituições de saúde também, né? Então, envolver aí todas essas relações, né? As famílias, elas não precisam estar sozinhas nisso, né? Eu comentava ali da coparentalidade, não só a mãe, ou não só o pai, ou não só um só, né? Responsável também pelo adolescente, pela criança, tem que contar com o suporte de outras pessoas dentro da própria família e fora da família. Quais outras redes a gente pode estabelecer, né? Então, no nosso programa, ele pensa nisso, assim, né? Ser também uma rede de suporte e poder, né, trazer essas reflexões para as nossas famílias aí. Muito bacana, professora, porque o tempo aqui no Sei Se é o Ponto passa muito rápido. A gente explorou nesse episódio de número 30 questões muito fundamentais aí para as famílias contemporâneas, e esse episódio vai ficar disponível lá no nosso canal no youtube.com/UnivaleTV. Agradecendo a professora Karina Nunes Bossardi pela participação, e com certeza, para a gente encerrar, deixar os canais, né? Tem aí Instagram, o pessoal pode entrar em contato com vocês pelo programa de mestrado, enfim, como é que faço para falar com vocês, para conhecer mais dessa pesquisa? Ótimo, Kátia. Então, a gente tem, né, o programa de mestrado, né, em psicologia, que funciona aqui na Univale, né, o campus Itajaí, Edson Vilela. No bloco F6,
3, lá no 3º andar. Então, quem quiser pode ir até lá. Temos o nosso Instagram, que é o ppgp.univale, né? E temos também o nosso e-mail de contato, que é mestradopsicologia, tudo junto, @univale.br. Perfeito, então os canais estão aí para você que se interessou, quer conhecer mais essa cartilha, de repente, né, participar do grupo, fique à vontade para entrar em contato. Professora, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos no programa de hoje. Obrigada também, fico à disposição. Muito obrigada, e esse foi então o nosso Ciência ao Ponto. Nos encontramos na semana que vem. Até mais.